Olá, tudo bem? Eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos fazer um desafio de concordância verbal. Eu quero te desafiar a acertar as 10 questões que eu vou mostrar aqui para você daqui a pouco. Nós teremos esse desafio com algumas regras de concordância verbal. Isso é bem legal para você relembrar os assuntos e também fixar as regras na sua memória, memorizar mesmo essas regras. Então serão assim, 10 questões. Cada questão vai valer um ponto. Então, a gente vai ter, ao final, 10 pontos aqui. O seu objetivo, o seu desafio a partir de agora é prestar atenção porque você tem uma missão. Chegar a esses 10 pontos aqui, Ou seja, acertar essas 10 questões e completar e gabaritar mesmo, tirar um 10 nesse desafio de concordância verbal. E concordância, você sabe muito bem, é um assunto extremamente importante da nossa língua. Como é que eu vou fazer esse desafio? Eu vou ler aqui as questões para você, aí você pode pausar e tentar resolver e depois eu volto fazendo um resumo sobre concordância verbal e é lógico corrigindo, comentando, dando dicas, enfim, esse desafio está recheado aqui de coisas legais e coisas boas para você aprender. Então vamos lá, questão número 1 diz assim, complete corretamente. Blá, 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 2 dias que o evento foi anunciado. Você vai preencher com o verbo fazer. Será que é fazem 2 dias ou faz 2 dias? É só você marcar a opção correta. Só lembrando que esse desafio aqui é de nível iniciante, nível fácil, para a gente começar a esquentar aqui esse assunto. E se vocês gostarem, depois eu faço um desafio um pouco mais difícil, tudo bem? Então vamos lá para a questão número 2. Ela diz assim, qual é a forma correta? Os Estados Unidos são ou tanto faz um país cheio de oportunidades. Esse tanto faz aqui é só para você saber que é uma concordância facultativa. E se for uma concordância facultativa, você marca a letra C. Vamos para o número 3. Complete corretamente os documentos, além de um relatório detalhado, blá, 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 na mesa do diretor. Será que é plural? Será que é singular? Enfim, vamos saber daqui a pouco. E o número 4. Qual é a forma correta? O grupo de alunos, acompanhado pelos professores, será que é vai, será que é vão visitar o museu amanhã? Não sei não, hein, professora? Ficou em dúvida essa daqui. Vamos lá que daqui a pouco eu te explico. Olha só. Número 5. Escolha a forma verbal correta. Cada um dos participantes precisa trazer seus documentos para completar a inscrição. Letra B ou letra A? O que você vai marcar nessa aqui? Eu quero saber, hein? Vai anotando aí. Vamos lá para o número 6. Qual é a forma correta? Houve muita discussão e resistência, mas nenhum dos presentes, blá, 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 a verdade sobre o ocorrido. Será que é no plural ou no singular? Veja número 7. Complete a frase com a concordância correta. A maioria dos candidatos, blá, 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 seus documentos para análise antes do horário final. Será que aqui é plural? Será que é singular? Será que tanto faz plural ou singular? Professora, não sei não, hein? Vamos ver isso aí daqui a pouco. Número 8. Qual a frase apresenta concordância correta? Os resultados da pesquisa, apesar de divulgados apenas ontem, blá, 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 grande repercussão entre os especialistas desde a manhã de hoje. Será que é a letra A ou a letra B? E aí? Quero saber daqui a pouco a sua resposta. Vamos para o número 9, a penúltima questão. Qual frase apresenta a concordância verbal correta? Temos aqui 2 frases relativamente longas com uma regra que cai bastante em prova. E aí, qual que você marca essa aqui? Número 10, para terminar, qual a forma correta para preencher a lacuna? Naquela noite chuvosa, em que nem os raios de sol podiam ser vistos e os ventos uivavam com força, blá, 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 na praça apenas uma pessoa. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Vamos saber daqui a pouquinho, que agora eu vou comentar essas questões, te dar algumas dicas aqui e mostrar para você o gabarito. Vamos fazer juntos aqui. Só que antes disso, eu quero, obviamente, começar com um resumo de concordância verbal. A gente primeiro precisa entender qual é o princípio geral da concordância verbal.
Para que a gente precisa de concordância verbal na nossa língua? Como é que eu faço essa concordância verbal? É isso que eu vou mostrar para você a partir de agora. Primeira coisa, o que você precisa lembrar? Que concordância é basicamente um ajuste. Vou colocar essa palavra aqui, que é uma palavra que eu acredito que seja adequada para esse contexto, um contexto bem objetivo. Eu não quero utilizar muitos termos técnicos aqui nesta aula, uma vez que é um desafio para iniciantes. Então é um ajuste que você vai ter que fazer, é um equilíbrio que você vai ter que fazer entre o que, professora? Bom, primeira coisa, antes de esse entre o que, eu preciso especificar que ajuste é esse. Esse ajuste, pessoal, vai ser em número e em pessoa. Deixa eu apagar aqui para eu ter um pouquinho mais de espaço. Ó, um ajuste em número e pessoa. Eliane, não adiantou nada essa explicação aí não, viu? Entre número e pessoa, o que é isso? Eu vou explicar para você. Número, em língua portuguesa, toda vez que eu falar com você em número, toda vez que uma banca pedir esse ajuste em número, o que a banca quer é o singular e o plural. Então, número em língua portuguesa vai ser sempre singular e plural. Memorize isso, isso vai te ajudar bastante. Legal, Eliane, mas e pessoa? O que você está querendo dizer com pessoa? Eu estou querendo falar das pessoas do discurso. Na nossa língua, pessoal, existem 3 pessoas. Primeira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Tem a segunda pessoa, esse 2 aqui ficou super estranho, calma aí que a gente vai acertar esse 2, segunda pessoa, e a terceira pessoa. Eliane, achei que fossem 6 pessoas, porque afinal de contas a gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não são 6, não? Não são 6. São 3 pessoas, só que, por exemplo, a primeira pessoa tem o singular e o plural. É por isso que são 3 pessoas do discurso. Legal. Agora a gente já sabe que a concordância verbal, preste atenção, é um ajuste. Esse ajuste, ele não é aleatório, ou seja, tem que sempre ser um ajuste de número e de pessoa. Já aprendemos que número é singular ou plural e agora nós já aprendemos que existem 3 pessoas do discurso. Tá faltando mais uma informação extremamente importante. Eu vou mostrar para você quais são os elementos, os atores dessa concordância verbal, desse ajuste. Sempre haverá, pessoal, o ajuste da concordância verbal entre o núcleo do sujeito e quem? O nosso amigo, verbo e verbo. Então agora eu tô começando a entender esse assunto, professora. Então, você sempre vai ter, isso aqui é o princípio geral da concordância verbal, não é tudo de concordância verbal, mas é a regra geral. Vou colocar aqui para você, é a regra geral de concordância verbal. Se você conseguir entender essa regra, já vai te ajudar bastante. Muitas vezes as bancas sequer exploram regras adicionais, ou seja, regras especiais. Às vezes elas ficam aqui, só na regra geral, mas é claro que trazem uma certa dificuldade, mas eu não quero falar sobre isso agora. Então, só relembrando aqui, concordância verbal, a gente aprendeu que é um ajuste de número e pessoa entre o núcleo do sujeito e mais o que? O verbo. É isso aqui que a gente precisa, essa nossa ferramenta para a gente conseguir resolver essas questões. Aí, eu já quero fazer o seguinte, eu quero aplicar essa regra geral, mas eu vou fazer isso na questão número 3. Daqui a pouco eu volto lá para a questão número 1, tudo bem? Só por fins didáticos que eu vou começar pela número 3. Veja, complete corretamente. A frase é, os documentos, além de um relatório detalhado, estava ou estavam na mesa do diretor. Tudo bem, eu já tenho o verbo aqui. O que eu vou precisar procurar para eu encontrar, para eu verificar se essa concordância está correta ou não, ou seja, para eu saber qual a alternativa correta? Eu já tenho uma peça, que é o verbo. Eu vou precisar procurar o quê? O núcleo do sujeito. Vai ser sempre assim. Então, vamos fazer isso? Para a gente encontrar o núcleo do sujeito, a gente faz uma pergunta ao verbo. Veja, o que estava na mesa do diretor? E esse verbo me responde o seguinte, olha, o que estava na mesa do diretor, você não sabe. São os documentos. Mas, Eliane, olha, tem uma vírgula aqui e depois tem um além de um relatório detalhado e uma outra vírgula.
Qual a minha sugestão para você? As bancas vão fazer isso aqui assim com uma frequência absurda. Quando tiver elementos entre vírgulas para a questão de concordância verbal, o que você vai fazer é isso aqui, ó, bem fácil, bem simples. Você vai riscar tudo e esquece tudo isso aqui. Eu só coloquei isso aqui para tentar te confundir. O que você precisa é sempre encontrar o núcleo do sujeito. Cadê o núcleo do sujeito? Tá aqui, ó, documentos. Documentos está no plural? Ah, sim, Eliane, está no plural. Então, ó, vou colocar aqui P de plural. Não são eles? Terceira pessoa. Então, ó, tá no plural e aqui eu vou colocar terceira pessoa. A gente já fez aquele ajuste, ó, número e pessoa. Perfeito. Logo, se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo, pela regra de concordância verbal, vai precisar estar também no plural. Então, os documentos estavam na mesa do diretor. Qual é a questão aqui? Ó? Se a gente tirar, você poderia achar que a concordância ocorreria com relatório, mas não ocorre, uma vez que relatório não é o núcleo do sujeito deste verbo. Então, fique muito atento a essa parte. Encontrou o verbo? Sempre busque o núcleo do sujeito. Então, a gente aplicou essa regrinha aqui, ó, essa regra geral de concordância verbal, logo na questão número 3. Eu quero voltar para a questão número 1, porque tem uma regra também que cai bastante em provas de concurso e provas de forma geral, que é a regra do verbo fazer. Aí você vai precisar memorizar. Se o verbo fazer estiver no sentido de tempo decorrido, lembre-se do seguinte: o verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular. Ah, Eliane, isso é regra? É regra. Verbo fazer, na ideia de tempo decorrido, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. Não me importa se isso aqui, ó, estiver no plural. Sabe por quê? Porque 2 dias não é o sujeito do verbo fazer. Aqui nessa oração não existe sujeito. Logo, eu só vou preencher aqui a lacuna, ó. Faz 2 dias que o evento foi anunciado. A professora, tem um monte de gente que fala fazem 2 dias, fazem 3 meses que eu não vejo o fulano. Calma, tá errado. De acordo com a concordância verbal, o que nós aprendemos agora é que o verbo fazer, na ideia de tempo decorrido, ou seja, tempo passado, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, número 1, letra B. Número 2, tem uma outra regrinha que eu quero mostrar para você. Essa regra também costuma ser cobrada em prova. Olha para esta palavra aqui, Estados Unidos. Dá uma vontade danada de colocar o verbo aqui no singular. Olha, você vai precisar observar, sabe o quê? Um negocinho que às vezes a gente negligencia, que é o artigo. Se a palavra Estados Unidos estiver determinada, ou seja, se tiver um artigo aqui, sempre, o verbo vai ficar no plural. Então, eu não posso dizer os Estados Unidos é um país. Ah, mas professora, é país. Olha, cuidado com a semântica e com a gramática. Na regra de concordância verbal, acerca da palavra Estados Unidos, o que tem em qualquer boa gramática é o seguinte: se esta palavra estiver determinada, ou seja, tiver um artigo ali, ó, antes de Estados Unidos, o verbo sempre vai ficar no plural. Então, não há dúvida, os Estados Unidos são um país cheio de oportunidades. É a nossa regra, tudo bem? Então, número 2, letra B. Número 3 nós já havíamos feito, letra B também. Agora vamos para número 4, que é uma regrinha também especial que muita gente tem dúvida. Veja, qual é a forma correta? O grupo de alunos, acompanhado pelos professores, blá blá blá, visitar o museu amanhã. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou eliminar isso aqui. Está entre vírgulas, você já aprendeu comigo. A gente elimina porque isso aqui só está aqui para atrapalhar a nossa vida. Isso aqui não está para nos ajudar, é só para atrapalhar a nossa vida. Então, eu já corto. E aí eu olho para a frase, o grupo de alunos, blá blá blá, visitar o museu amanhã. O que você tem que lembrar
verdade, você não pode confundir essa regra aqui. Muita atenção agora, ó. Grupo de alunos. Na verdade, antes disso, deixe-me fazer o seguinte, ó. Vamos olhar para o nosso amigo verbo, que está aqui, e vamos fazer uma pergunta a ele. Quem vai visitar o museu amanhã? Veja que quando a gente faz essa pergunta, o verbo responde, ó, grupo de alunos. Então, isso aqui é o sujeito da oração. Cadê o núcleo desse sujeito? Tá aqui, ó, é o elemento grupo. Só que esse elemento dá a ideia de coletivo, ou seja, é um núcleo coletivo. E qual é a regra que a gente aplica quando o núcleo for coletivo? O verbo sempre fica no singular. Ah, mas professora, grupo quer dizer que é mais de uma pessoa, então não teria que ser plural? Não. A gramática diz que não. Quando for, aqui ó, preste atenção, quando o sujeito tiver essa expressão grupo, a gente sabe que é uma expressão que indica coletivo, grupo de alunos, mais de um aluno. Então é coletivo, o que a gente tem que fazer é a concordância no singular. Logo, a nossa opção aqui é vai, ó. Um grupo de alunos ou o grupo de alunos vai visitar o museu amanhã. Inclusive, só para você saber, isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, eu tenho até um vídeo em que eu explico isso. Foi num vídeo de questões comentadas, mas aqui eu explico bem rapidinho para você. Em uma locução verbal, nós temos o verbo principal nesse contexto e o verbo auxiliar. Quem se flexiona para fazer essa concordância verbal sempre será o verbo auxiliar. Nunca, nunca, nunca o verbo principal, tudo bem? Então, número 4, letra B de bola. Na verdade, aqui ficou B e C, mas é A e B. Então, deixe-me só arrumar isso aqui. Não sei porque que saiu B aqui, mas deixe-me arrumar que aí vai ser a letra A, o nosso gabarito. Vou colocar a letra A aqui e letra B aqui. Então, letra A é o nosso gabarito. Aproveitando, se você estiver gostando desse vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, ó, tem um botãozinho vermelho aqui do lado, mas você tem que fazer isso agora. É só você tocar aí e se inscrever no canal para você receber as nossas novas aulas. E se você ainda não deu o seu like, este é o momento de você espalhar o amor e dar o seu like aqui nesta aula de desafio, que aí eu faço mais aulas de desafio aqui para vocês, tudo bem? Número 4, portanto, letra A. Vamos para número 5, ó. Escolha a forma verbal correta. Cada um dos participantes, blá, 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 trazer seus documentos para completar a inscrição. Tudo bem, isso aqui é o verbo. Precisamos fazer uma pergunta para ele para acharmos o núcleo do sujeito. Fazendo a pergunta, nós temos quem precisa trazer seus documentos para completar a inscrição. Ele responde assim, ó, cada um dos participantes. E agora, professora, o que eu faço aqui nesse tipo de concordância? Eu vou explicar para você, ó. Quando for essa locução aqui, ó, cada um, não se engane, não importa se do lado esquerdo tiver aqui uma palavra bonitinha no plural, isso aqui é só para te confundir. Lembra sempre do cada um, lembra sempre disso que você vai acertar. Quando for cada um, o verbo fica no singular, então é cada um precisa trazer seus documentos para completar a inscrição. Logo, número 5, opa, aí marquei a errada aqui, ó. A número 5 é a letra B de bola, tudo bem? Então, precisa trazer a inscrição. Sempre a concordância com cada um. Número 6, qual é a forma correta? Houve muita discussão e resistência, mas nenhum dos presentes, blá, 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 a verdade sobre o ocorrido. Tudo bem, este é o verbo. Cadê a pergunta? Faço uma pergunta para eu achar o sujeito. Então, quem soube a verdade? Veja que foi nenhum dos presentes. Nenhum dos presentes, é essa estrutura aqui, esse sintagma nominal que é o nosso sujeito. E veja que aqui do lado a gente tem um pronome indefinido. Se for pronome indefinido, normalmente as bancas utilizam o nenhum, tudo bem? O pronome indefinido, nenhum. Você sempre vai colocar o verbo no singular. Então vai ser assim, ó. Nenhum dos presentes soube a verdade sobre o ocorrido. Essa é a construção correta. Então, número 6, letra A. Veja, eu quero aproveitar essa frase e também te explicar a concordância dessa estrutura aqui, ó. Quando for verbo haver, vocês já sabem isso,
mas não me custa repetir. Verbo haver no sentido de existir. Se a troca for perfeita, se a semântica estiver perfeita, significa que esse verbo haver, deixe-me puxar uma setinha para cá, é um verbo impessoal. Ele é igualzinho a esse verbo que a gente já tinha visto anteriormente, ó. É o verbo fazer. Verbo fazer, na ideia de tempo decorrido, também é um verbo impessoal. Lembra que ele ficou aqui na terceira pessoa do singular? Então, o verbo fazer vai ficar do mesmo jeito. Então, ele é um verbo impessoal, logo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, houve muita discussão e resistência. Número 6, portanto, letra A de amigo. Vamos para número 7? A gente está quase terminando. Já aproveitem aí como é que você está se saindo nesse desafio. Quero saber, hein? Coloca aqui nos comentários também. Número 7 diz assim, ó. Complete a frase com a concordância correta. A maioria dos candidatos, blá, 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 seus documentos para análise antes do horário final. Aqui está o nosso verbo, faça a pergunta para esse verbo. Quem entregou seus documentos para análise antes do horário final? Tá aqui, ó. A maioria dos candidatos. Isso aqui é o sujeito. Quero te dar uma dica. Isso aqui é fundamental e muito cobrado em prova. Ó, é um sujeito partitivo. Eliane, o que é um sujeito partitivo? É quando a gente tem essa ideia de a maioria, a maior parte, boa parte, ideia de parte, não é todo mundo, ó. Quando eu falo a maioria dos candidatos, digamos que eu tenho aqui, ó, vários candidatos aqui, eu e os meus desenhos maravilhosos. E aí eu tô dizendo que a maioria deles, digamos, ó, que tenha sido esse pessoal aqui, ó, a maioria desses candidatos fizeram algo. Então isso aqui é uma parte de um todo. É por isso que é um sujeito partitivo. E o que a regra diz, Eliane, sobre o sujeito partitivo? A regra aqui, ó, é bem tranquila, bem flexível. Ela diz o seguinte, que a gente pode fazer a concordância com o núcleo do sujeito, que é o termo maioria, mas também podemos fazer a concordância com o termo especificador. Ou seja, se maioria está no singular, eu faço a concordância no singular. Então, vou puxar uma setinha para cá e vou fazer assim, ó. Se a concordância for com o núcleo do sujeito maioria, então fica entregou. A maioria dos candidatos entregou os seus documentos. Mas se eu quiser fazer a concordância com o termo especificador, ou seja, candidatos que está no plural, eu posso? Posso, sem problema algum, fique tranquilo, aqui é aquela história, tanto faz, ó. Então fica no plural, uma vez que candidatos também está no plural. Então entregar é o sujeito partitivo. E lembre-se, com sujeito partitivo, a concordância é facultativa. Você pode flexionar o verbo tanto no singular, para concordar com maioria, quanto no plural, para concordar com o termo especificador. Logo, a número 7 tem como resposta a letra C. Tanto faz, não há dúvida, tanto faz. Vai cair na sua prova. As bancas adoram explorar esse tipo aqui de concordância, a concordância facultativa, tudo bem? Deixa eu colocar aqui para você, ó, sujeito partitivo, só para ficar bem completo, concordância facultativa. Concordância facultativa, portanto. Vamos para número 8. Ela diz assim, ó, qual frase apresenta a concordância verbal correta? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, na verdade, preencher a lacuna aqui. Os resultados da pesquisa, apesar de divulgados apenas ontem, blá, 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 grande repercussão entre os especialistas desde a manhã de hoje. Fala para mim. Primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar ao verbo. O que teve grande repercussão entre os especialistas? Percebeu que é o termo ou a expressão resultados da pesquisa? É isso aqui. Deixa-me só apagar para te mostrar uma coisa. Tem uma vírgula aqui e tem uma vírgula aqui, só para atrapalhar a nossa paz. O que a gente faz? Sem dó nem piedade, nós eliminamos tudo isso aqui, ó. Isso aqui não importa pra gente.
O que importa pra gente é só isso aqui, ó, os resultados da pesquisa, blá, blá, blá. Tudo bem, a gente fez a pergunta, já temos aqui a nossa resposta, isso aqui é o sujeito da oração. Nós aprendemos lá no início do nosso desafio que o verbo vai concordar sempre com o sujeito? Não, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, é com ele que o verbo concorda. O núcleo do sujeito é o termo resultados. Mas, Eliane, por que pesquisa não poderia ser o núcleo do sujeito? Só porque está preposicionado e não existe sujeito preposicionado. O sujeito nunca virá acompanhado de uma preposição. Então, o núcleo do sujeito é o termo resultados e está no plural, logo, adivinha só, resposta letra A. Tiveram, então, os resultados da pesquisa tiveram grande, deixa eu colocar aqui para você, tiveram grande repercussão entre os especialistas. Simples assim. Agora vamos para o número 9. Qual frase apresenta a concordância correta? Vamos analisar porque essa questão aqui vai trabalhar uma regra que é bastante cobrada também em prova. Olha só, não se verificou problemas nos documentos apresentados pelos candidatos ou não se verificaram problemas nos documentos apresentados pelos candidatos. Quando você encontrar este C, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar o verbo. Veja, esse verbo é transitivo direto. Não se verificou o quê? VTD, não esqueça isso, tudo bem? Ó, VTD mais C. Inclusive, essa aqui é uma das regras que muitos alunos acabam errando em relação à concordância verbal. Lá, os meus alunos da Rota de Estudo, eu explico isso assim com mais detalhes e mostro as pegadinhas, é óbvio, que as bancas podem fazer na hora da prova e como você vai fazer para você não cair nas pegadinhas. E se você quiser ser meu aluno lá na Rota de Estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Será um prazer ter você como aluno ou aluna lá na Rota, tudo bem? Isso aqui é bem explicado passo a passo. O que eu vou mostrar aqui para você é o seguinte, que se for VTD mais C, este C, pessoal, vai ser sempre um pronome apassivador. Eliane, o que você quer dizer com isso? Ó, deixa-me só apagar aqui e colocar esta setinha aqui direto no C. É um pronome apassivador, ou seja, essa frase está na voz passiva. Este C, portanto, é um elemento que vai transformar aquilo que era objeto direto em sujeito paciente. Olha aqui, ó, esse termo aqui vai ser o núcleo do sujeito. Então, problemas, ele está na terceira pessoa do plural. Se está no plural, o verbo pode ficar no singular? Não. A regra geral de concordância verbal diz que se o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e em pessoa. Foi isso que a gente aprendeu lá no início do nosso desafio. Então, não pode ser não se verificou problemas, e sim não se verificaram problemas. Uma vez que problemas é o núcleo do sujeito, colocando essa frase de uma outra maneira, a gente tem, ó, problemas não se verificaram. Então, eu tenho aqui uma construção correta na letra B de bola. Esse assunto é muito cobrado em prova. Essa regrinha aqui de concordância é fundamental que você aprenda, que você não tenha dúvida na hora da sua prova. E se você quiser aprender isso de uma maneira bem simples, eu posso explicar para você. Aqui embaixo tem o link da Rota de Estudo. É só você clicar lá e fazer parte da rota, que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora vamos para o número 10. É a última questão aqui do nosso desafio. Veja só, qual a forma correta para preencher a lacuna? A frase é assim, ó: naquela noite chuvosa, em que nem os raios de sol podiam ser vistos e os ventos uivavam com força, toda uma poesia para enrolar a gente aqui. E agora tem aqui o espaço, na praça apenas uma pessoa. Eu tenho que fazer a pergunta para esse verbo: quem estava na praça? É isso aqui que eu quero saber. Veja, apenas uma pessoa, ou seja, uma pessoa que estava na praça. Isso aqui, pessoal, é o sujeito da minha oração, uma pessoa. Mas cadê o núcleo do sujeito? Eu vou colocar em amarelinho aqui para você, ó. Pessoa. Pessoa está no plural? Não, não está não, professor. Está no singular. Se está no singular, fala para mim, o verbo também tem que ficar no singular. Muito simples, ó.
colocando aqui na ordem direta, porque essa frase não está organizada na ordem direta, mas eu vou fazer isso aqui para você, só essa parte aqui que a gente está analisando, ó. Uma pessoa, você vai falar estavam? Não, é só uma, é uma pessoa estava onde? Na praça, ou se a gente pegar ali o apenas, eu coloco aqui, ó, apenas uma pessoa, estava na praça. Perfeito. Agora fica mais fácil de você perceber que o estava tem que concordar em número e em pessoa com o termo ou com o núcleo do sujeito pessoa. Por isso ele fica na terceira pessoa, é tanta pessoa, pessoa do singular. Tudo bem? Então, número 10, letra B de bola. Agora eu quero saber. Coloque aqui nos comentários, eu vejo que vocês colocam, eu fico super feliz porque eu percebo que vocês estão participando e gostando desses desafios. Coloque aqui nos comentários quantas questões você acertou. Nosso objetivo aqui era gabaritar esse desafio. Coloca aqui para mim, para eu saber como você foi nesse desafio. Se você gosta desse tipo de aula de desafio, eu também peço a você para você dar o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque aí eu faço mais desafios. Coloque aqui nos comentários também algumas sugestões, quais são os assuntos que vocês têm mais dúvida. E aí eu posso fazer desafios, vários desafios. Esse aqui é o de concordância verbal, mas a gente tem de crase, tem desafio também de ortografia, teste de ortografia, enfim, tem muito conteúdo aqui no canal, viu? Não assista só esse vídeo não, porque tem muito conteúdo, muita aula bem legal aqui para você aprender língua portuguesa. E lembrando que se você quiser aprender direto comigo, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, conhecer a Rota de Estudo. Será um prazer enorme ter você como aluno ou como minha aluna. Um abraço para você, boa semana, eu espero que você tenha ido muito bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!